Quantas vezes na terra afligida e humilhada a noiva sofreu, calada, foi aprisionada e jamais desistiu. Cada lágrima da igreja o noivo colhia, e esse cuidado cada vez mais crescia, e a noiva sabia que o encontro dos séculos aconteceria, e o noivo no céu preparando o paraíso para encontrar sua noiva, ele dar o infinito e do céu está a olhar. Ele vê sua noiva insistente e fiel, guerreira nas batalhas para estar lá no céu, que não para de clamar e não cessa de dizer: ora vem, Senhor Jesus. E a igreja noiva amada subirá para seu noivo encontrar e eternamente o adorar. Adorar. E eu verei os seus lábios se abrirem para pronunciar meu novo nome, e eu irei e correrei e o abraçarei. Adorando com os anjos, vai trocar as lágrimas pelo galardão. Igreja amada em seu coração, inferno e a terra estremecerão ao som da trombeta, e a igreja subirá, vai romper o infinito e abraçar a Jesus, vai receber coroa em troca da cruz para sempre, para sempre. E nada jamais quebrará a aliança, para sempre a igreja é santa, para adorar o Rei, o meu Rei, o Altíssimo, tremendo e digno, Mestre Senhor, adorado no universo, a essência do amor, a estrela da manhã, vencedor, Shekinah, vem e abraça este lugar, sinta a igreja, a presença marcante do noivo, o amor, a unção e o fogo, sinta o toque do noivo, sinta o abraço do noivo.
adornada está preparada para subir ao céu. Em glória o noivo vem, sim, ele vem para buscar a noiva que adornada está preparada para subir ao céu. Em glória, assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do noivo para encontrar sua noiva. E a noiva somos nós, lavados pelo sangue do Cordeiro, cidadãos e herdeiros do céu. Então prepara-te, Israel, prepara-te para encontrares com o Senhor teu Deus. Diga, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, o noivo vem, vem, sim, ele vem. Aleluia. Contagem regressiva, irmão. Paz do Senhor, queridos, boa noite. Mais um podcast ao vivo aqui diretamente do Templo Família e Vida Querigma. Mais uma vez com a companhia da vice-secretária aqui, Andresa, o Êndio na mídia, né? E temos mais uma vez uma participante. Essa não foi líder, né? Não foi, como é que eu posso dizer? Não foi cabeça da juventude, mas participou de todos os JAM, né? E ela vai falar para nós aqui que teve um que ela não pôde, teve um esquema aí, não sei com quem foi, né, Andresa? Mas ela vai falar para nós aqui. Mas, Andresa, dá a paz do Senhor aí, benção. Paz do Senhor, irmãos. Paz do Senhor, irmão do Instagram. Paz do Senhor, irmãos do Facebook. Deus abençoe vocês mais uma vez por participar aqui do podcast do JAM. Sejam bem-vindos e façam perguntas, tá? Façam bastante perguntas sobre o JAM. É isso aí, sobre o JAM. Então vamos lá, vamos convidar ela que... Eu não sei se o cabelo dela vai caber na câmera, tá certo? Mas, Mica, vem te embora, Mica. Palmas em libras. A gente esqueceu de botar as palmas. Palmas em libras. Fique nervosa não, viu? Graças e paz a todos que estão em casa. Boa noite. Tá nervosa, né? Um pouco, mas vai dar certo. Vai, já Tu tá pode dando, olhar já tá para dando. essa câmera Tá e dando essa tudo câmera certo. aqui, tá? E essa dali. Tá Então bom. vamos lá. Chegou mais uma participante ali, ela tá ali ajeitando a caixa. Andresa não, Mica, como foi a tua conversão? Conversão. Foi primeira, inusitada, a minha primeira, né? A verdadeira. Teve uma verdadeira e teve uma que foi mais ou menos. Eu cheguei em 2012, aqui na Querigma. E era um período assim que tinha muita juventude, tinha muita gente. E eu não conhecia muito as pessoas. E tinha duas pessoas que eu era muito próximas na igreja. E elas me trouxeram, né, para Querigma. Eu não era cristã e me trouxeram. E eu estava com isso no coração de querer voltar para a igreja. Assim, eu ia, frequentava algumas vezes, mas nada tão sério. Aí, nesse meio tempo, eu fui e numa terça-feira, assim, aleatória, eu cheguei num pastor, que no tempo era Robson, e ele falou assim para mim, tá tudo bem e tal, ele não me conhecia. Aí, no final do culto, todo mundo já tinha ido embora. Eu disse, olha, eu quero aceitar Jesus.
E muito séria, sem chorar, sem... Não. Foi sério. Eu disse, olha, eu quero aceitar Jesus. O pastor estava na hora, olhou assim, estranho, o pastor Michel, ele... Que isso, hein? Eu estava toda esquisita, porque eu era muito esquisita. Peraí. Essa parte aí vamos deixar para depois. Calma, porque calma. É muito profundo essa parte do esquisito. É profundo, né? Não mudou muita coisa não. Calma. Mas é esquisito, deixa para depois. Eu era Prossegue. muito... enfim. Então, então, eu aceitei. Eu me ajoelhei e aceitei. Então, tinha pouca credibilidade em mim, porque justamente tinha muitas jovens, muitos que não queriam muita coisa, e dava-se para aparecer visualmente que eu era mais uma, sabe? Não falando mal das pessoas que estavam no tempo, né? Mas eu estou falando de mim. Então, parecia... Para o pastor, naquele momento, ele olhou para minha cara assim, não acho que não dá... Não sei se ele pensou isso, depois ele fala se ele pensou realmente isso, ele se lembra, né? Acho que ele pensou assim, essa daí vai ser meu carro. Literalmente, hoje ele me chama de calo. Mas, enfim, ele olhou e, enfim, passou, né? Então, eu coloquei isso no meu coração, porque quando eu quero alguma coisa, eu normalmente faço isso. Eu vou atrás, tento, prossigo. E foi justamente isso que eu fiz. Isso foi em que ano, Bessa? 2012. 2012. Falasse aí que foram duas pessoas que te levaram. Então, tu conhecesse a Querigma, a igreja Querigma, por conta dessas pessoas, foi? Ou tu já ouvia falar? Como é que foi que tu conhecesse a Querigma, a igreja Querigma? Então, na verdade, foi indiretamente a Querigma eu conheci. Meu irmão, ele fazia parte da Querigma. E ele fazia parte da juventude. E a gente não era bem financeiramente. Precisava muito de ajuda. Era muito pobres mesmo, assim. Não ter quase nada para comer. Ele era das crianças? Não, ele era da juventude. Ele já era da idade de juventude. Que já era no início da juventude mesmo. Quando se juntou para fazer uma juventude, ele era. Então, ele que apresentou inicialmente. Por quê? Porque, como a gente era uma família muito pobre, eu, minha mãe e meu irmão, a gente não tinha condições. Então, a igreja fazia o seguinte, ela levava a cesta básica uma vez por mês, lá, Edson, no tempo eu não conhecia a Edson, era Edson, Cessa, Amanda ia também. E aí eles levavam uma cesta básica para minha casa. Então, no início da tua convenção, a igreja te ajudou, assim... materialmente também falando. Muito. Na verdade, antes, né? Eu já estava ajudando antes, né? Isso. Antes, bem antes. E, assim, eu morava de lado, no tempo, né? Ao lado da irmã Kelly, da igreja. Irmã Cristiane. Que é a irmã Cristiane. E fazia, assim, muito culto do lar lá. E ela sempre me chamava. Mesmo assim, eu era muito esquisita, eu não sei. Mas ela gostava de mim, e ela gosta de mim até hoje, né? Mas ela e a Ashley e o pessoal sempre me chamava para o culto lá, que morava lá ao lado. E eu ia, eu gostava bastante. Eu achava a vibe, né, bem jovem, bem atual. Então, eu achava bem convidativo. Então, foi me chamando para eu ir para os cultos, posteriormente, né? Foi uma evolução. Foi progressivo, né? Não foi do nada, assim. E... eu não vou deixar isso para depois, mas como foi teu início, assim? Se converteu, ok, me converti. Como é que foi esse processo? O início da tua conversão, os primeiros passos na fé? Foram difíceis. Difíceis porque... tudo que eu tinha de referência era do mundo. Eu não tinha uma referência dentro de casa. Tinha meu irmão, mas a gente não falava muito assim de Deus dentro de casa. E minha família toda assim não era cristã realmente. Então eu tinha muita coisa guardada no coração do mundo. Então para tirar isso foi muito difícil. Músicas que eu gostava muito, seculares, assim, de rock pesado, coisa assim, foram coisas muito difíceis para poder largar. Amizades também que me influenciavam para coisas que não eram tão legais, não eram coisas boas para o espírito. Então, foram coisas que foram... Acho que normalmente jovens cristãos têm, né, de dificuldade. Foram as minhas dificuldades. Eu lembro que tu chegava a se cortar, não era? Eu estou confundindo.
Não, Se cortava né? não. Então, tô Graças a Deus, confundindo com assim, alguém. não, nunca cheguei assim nesse ponto desse nível, não. Graças a Deus. Deixa eu fazer uma pergunta. Porque quando a gente é novo convertido, a gente sempre tem dificuldade de vestes, essas coisas. Tu sofreu nessa questão de... Em relação à roupa, Porque, assim... só vestia preto, né? Porque na Querigma, na verdade, a gente tem um leque para vir usar. Mas na Assembleia a gente tem aquele negócio de saia, tal, essas coisas. E complica para quem vem do mundo e não tem essas coisas. Mas para você, foi complicado essa questão de veste na igreja? Para mim, especialmente, sim. Porque eu gostava de um estilo de roupa. Eu gostava de roupa mais preta, uma coisa mais pesada, uma coisa mais... rock, tu era do rock, né? Eu era bem do rock pesado. E assim, o problema não era a roupa em si, mas o que me passava com a roupa. Eu me passava com esse sentimento de exclusão, de querer se mostrar que era desse jeito para as pessoas. Então, esse era o problema. Mas outro problema que era problemático para mim na época era a condição financeira, porque como eu não tinha muita condição, eu não tinha como mudar assim de forma Do nada, né? rápida todo o meu guarda-roupa. Então, a igreja também, novamente, ajudou bastante nessa parte, né? De me comprar vestidos, relógio, essas coisas mais femininas. E eu fui vendo que eu poderia ter uma visão diferente de mim, sabe? Então, depois eu fui mais descobrindo que eu gosto. Eu posso ser modesta, mas ter o meu estilo. Então, eu fui vendo mais na frente, tendo a maturidade espiritual para fazer isso. E entre a juventude da época, assim, tu sofreu algum tipo de bullying, essas coisas? Porque Não, que eu lembre, não. Eu sofri bastante. Mesmo sendo crente desde pequeno dentro da igreja, eu sofri bastante bullying. Não. O pessoal me traumatizou. Não, porque como, assim, no começo era difícil porque como eu não era cristã, eu não tinha a pegada dos meninos que eram cristãos. Então eu não tinha conversa, não sabia como chegar. Então, pronto, a Andressa mesmo foi a minha amiga próxima no tempo, sabe? Ela ia lá em casa, me chamava para ir pro culto. Ela foi, assim, a minha amiga da fé num tempo, né? Então, não só ela, como outras pessoas também. A Amanda também, depois que a gente começou a estudar junto, ela foi uma pessoa muito importante. Então, eu não tive tanto problema com isso, com não me excluírem, coisa do tipo. Depois, quando eu comecei a pegar amizade, aí foi seguindo. Em relação a conhecer a palavra de Deus, né? Referente à oração, como é que foi? Porque chegasse, nunca foi cristã, não tinha referência de cristã, né? Se convertesse, e esse primeiro passo de ler a Bíblia, de orar, sim. Existe um Deus que eu posso conversar, entende? Que ele pode estar presente comigo quando eu estar sentada ali, eu de joelho orando. Como é que foi? Então, eu posso dizer que eu era no tempo convencida. Convencida. Por quê? Porque eu sabia que eu precisava saber mais daquilo que eu estava vivendo. Então, eu comecei a buscar muito sobre isso. Eu não sei se se lembra, mas eu fazia muitas perguntas, não só para o pastor. E acho que eu era muito chata na época. Porque tu gosta de ler, né? Antes tu lia muito e não diminuiu isso. Era muita leitura secular. Então, eu comecei a ler muito a Bíblia, ler livros teológicos, comprar livros teológicos. Então, eu fazia muita pergunta no tempo para o pastor. Eu lembro. Lembra, eu né? lembro dessas perguntas. De vez em quando tinha umas heresias aí que vocês inventavam. Eu dizia, poxa, que massa. Mas depois a casa caía, né? Quando chegava o Robson. Né? Chegava o Jurandir. Não é assim, não. É assim, Tome. Já levei muito puxão de orelha com essas informações. Mas eu aprendi muito com eles. Assim, foi uma época que eu acho que eu fui privilegiada, porque tinha pessoas excepcionais em didática, em conhecimento, que estavam aprendendo, já estavam num nível muito grande então, eu aprendi muito com eles. E aprendo até hoje, né, com o pastor Michel, eu tenho contato ainda com os outros pastores, mas né, na época em si foi propício para poder crescer no conhecimento da palavra. E aí, só que faltou nessa época oração, muita oração e temor. Eu não tinha isso. Eu lembro que eu não conversava com Deus. Eu sabia que Deus existia. Eu era uma crente cética, meio crente cética. Tipo Deus figurinha, né? Uma figura na mente.
Isso, Mas que não- eu precisava dele, eu sabia que eu precisava dele. O Que pessoal não tinha, né? isso, Só não tinha tinha o intimidade. teológico. Isso, não tinha. Eu sabia, eu me emocionava nos cultos, mas eu não tinha aquela intimidade que necessitava do evangelho, né? Do verdadeiro evangelho. Então, eu sabia que estava precisando de alguma coisa. E eu via que as pessoas tinham isso ao meu redor e tem alguma coisa errada. Sempre soube Comigo disso. não tem, né? Comigo não tem. E deve ter alguma coisa errada. Eu achava que era comigo. E era comigo não deixava mesmo. de ser, né? Na verdade, com Deus não tinha nada errado, não. Olha, vem. A gente fala de uma cachorra que ela te acompanhava. Isso. Eu acho que ela aceitou a Jesus primeiro que eu tinha. acho eu acho que a cachorra te evangelizou, não foi? Chiquita, meu Deus do Como céu. é que era essa relação com essa cachorra aí, hein? Minha mãe tinha essa cachorra há anos. Ela viveu acho que uns 14 anos. Ela Ela era muito morreu já, velha, né? morreu, infelizmente, sim. A gente nem viu ela falecer. Mas creio eu que ela já tenha falecido. Então ela foi arrebatada mesmo. Porque ela foi embora, na verdade ela foi embora, ela sempre E não era muito voltou apegada a mais. mim e não voltou mais. Foi arrebatado, foi igual Moisés. Moisés foi-se embora. Eu morto acho que e- se minha Tchau. mãe visse ela morta assim num lugar, minha mãe teria ficado Chorar muito. muito, né? Era. Deus Então sabe o que eu faz. acho que ela viu que ela precisava ir embora. Foi uma coisa bem assim, surreal. Mas ela era engraçada porque todas as coisas quando eu chegava. Ela levava. vinha, ela não entrava, ela não era assim, ousada, ela ficava na porta, Educada, sentada, né? o pastor Educada. ficava zoando nela lá no púlpito, e a gente voltava e ia com ela. Deixa eu explicar pro pessoal aí do Instagram, o pessoal do Face, que a secretária Isabela acabou de chegar, tá certo? Brotou. Como passe de mágica, ela surgiu aí nas câmeras. Isso é a mídia que faz isso, é a mídia. Então, fala com o pessoal aí, benção, dá a paz do Senhor. Pai Senhor, pessoal, boa noite. Boa noite, Mica. Boa noite. Já faz a tua primeira pergunta. A minha primeira pergunta é: quais são as suas expectativas para esses 4 dias do Jean? Temor. Eu espero que, de acordo com o crescimento que a gente está tendo, de acordo com a pegada que a gente está levando da juventude, que o temor cresça. Nesses 4 dias, a gente consiga sentir mais temor ao Senhor e buscar mais a partir disso, a adorar mais, sabe? Que sejam, assim como outros Jans que foram marcantes individualmente, seja marcante também para a igreja e para a gente. Isso. E não sei se tu tá percebendo, mas eu tô progredindo desde a tua convenção, vai no desenvolvimento. Aí eu vou entrar agora na juventude. Como é que foi? Tu entrasse de primeira, demorasse meses, anos? Como é que foi esse entrar, né, na juventude? Descobriu que tu cantava bem? Não sei. Foi engraçado porque foi muito. Eu me lembro, não sei se foi realmente assim, mas minha recordação foi muito rápida, porque eu lembro que o pastor e todo mundo me abraçou muito rápido. Assim, no início foi difícil, mas depois o pessoal me abraçou muito rápido, assim. Então. O pessoal dessa igreja tem esse defeito de abraçar quem chega, entendeu? Aí às vezes é apunhalado pelas costas. Misericórdia. Porque às vezes o cara não pode abraçar, não. Pô. Tem que chegar com a mão assim, calma. Vamos devagar. Vamos se conhecer. Depois eu abraço você. Mas já vai, meu amor, aí tá. Nas costas, entendeu? Que é isso. Por isso que o gordinho lá, o pastor, sofre que só, rapaz. Ele tá assim, né, Vai, nesses vai. podcasts, vice. Tá, ele já botou pergunta aqui, já botou. Tô falando de tu, vice. Olha, vamos lá. Deixa eu te fazer a pergunta aqui na Irmandade. Qual o seu melhor Jean? Espírito Santo, ser cheio de Espírito Santo. Pronto. Essa aí que você tá com a camisa branca, que ela também. Esse aí foi para mim o evento assim mais marcante espiritualmente falando, né? Na igreja e na vida. Como foi a tua passagem com a Irmandade? Tu lembra como foi lá o teu primeiro Jean? Nossa, lembraram, né, essa situação da camisa, porque foi muito marcante para mim. Muito. A camisa muito bonita, né? A camisa preta.
E como eu estava em todos os Jans, para mim essa situação foi muito específica, porque a minha camisa ficou muito curta. Que E isso, Benção? eu tinha uma calça. Thaís falou sobre essa questão. E mesmo tu maguinha, né? Tu Não, bem mas maguinha. eu lembro que não foi culpa dela, não foi culpa de ninguém, foi culpa do lugar lá. Porque era um M que a gente pensava que não era um M, era um P. Então, a gente que pediu M, ficou P. Ah, glória a Deus assim. Glória Isso. a Deus. E quem pediu P P ficou PPP. Então foi muito desconfortante essa situação. Aí eu me lembro muito, assim, a gente ficou bem. A irmã Dália chegou com a sugestão de a gente botar uma blusa por dentro, e foi assim, deu certo. Graças a Deus. Tudo para igual do Senhor. E aí eu me lembro muito também da questão do hino do Cleiton, que era paraplégico. Não sei se vocês se lembram dessa. Eu lembro do MC lá. Que era. Eu lembro. Ele era MC Cleiton. Eu comprei o CD dele. Aí eu quero botar o hip hop aqui, o pastor não deixa. Eu não entendo esse negócio não. Foi muito bom. Eu nunca tinha visto assim um testemunho tão forte. Eu, como no início no evangelho, achei o testemunho dele, ele cantando e falando um pouco do testemunho. Achei aquilo, nossa, foi muito legal. Então, foi marcante para mim essas duas situações. Esse foi o teu primeiro Jean. Isso. Que teve o MC. E que foi a irmã Dália, que hoje é diaconisa da igreja, esposa do pastor, convidou o MC. Mas era uma bênção ele, uma bênção. Beleza, tá bom. Quando eu chamar aqui o Michael Jackson para dançar aqui, vai dar bom. Mas vamos lá. O teu segundo Jean. Do pandeiro era melhor. Do pandeiro. Não me encaixando no pandeiro. Chama as irmãs do Ágape pra... O teu segundo pandeiro. Aí é do movimento do pandeiro. O teu segundo Jean, Benção, que foi redes sociais. O do redes sociais, eu não gostei. O que te marcou lá? Eu não gostei muito. Não gostou? Tá vendo, Edson? Não, eu não gostei muito do avanço do Jean, né? Foi muito bom, eu aprendi muito, porque assim, aquela época era 2014, 2013, se eu não me engano. E não existia, era recentemente o WhatsApp. Não sei se vocês se lembram, mas o WhatsApp era 2012, explodiu de uma forma absurda. E o Facebook também. Então, foi muito atual. A gente tinha coisa que a gente aprendeu foi literalmente um estudo. Foi muito bom essa parte. Mas eu creio que foi muito corrido, sabe? A gente não podia aproveitar tanto quanto os outros, sabe? Porque... Então, esse tu não tem muita lembrança boa, né? Não é lembrança boa, não. Assim, eu não tenho muita lembrança. Coisa marcante que te marcou, né? Só te marcou que foi a entrada do WhatsApp, né? Coisa linda. E o terceiro, qual foi? O terceiro, se eu não me engano, foi a da farda escolar. Qual foi aquele preto? Aquela... Que foi terrível pra mim. Foi terrível. Nossa! Farda escolar? Como assim? Que tinha a gola branca com a blusa preta e com a manga também. A manga meia listrada, preta com branca. Eu acho que aquele que Edson falou aqui, o... Sexo, drogas. Sexo, drogas e rock and roll. Eu fiquei para dirigir o culto nos dias, né? Eu acho que foi 1 ou foi 2 dias. E foi a minha primeira oportunidade grande na igreja. Foi horrível. Eu não consegui dar uma paz. Me traumatizou. Eu não consegui dar uma paz Senhor fora aqui atrás. Olha atrás que tinha. Robson, Pastor só fraquinho. Valdemir, Jurandir. Nossa, foi assim. O pastor que estava para pregar. Nossa, foi horrível. E estava cheio, tinha gente até lá fora. E eu não consegui dar uma paz do Senhor direito. Assim, foi, nossa. Gaguejei muito, eu falei errado. Eu não deixei o pessoal sentar. Eu me esqueci. Então, o que te marcou nesse Jean foi isso aí. Foi traumático. Mas foi bom, porque assim, eu nunca neguei a oportunidade. Isso é o principal. Tanto que eu rodei já em todos os departamentos, praticamente. Menos dos homens e das mulheres, né? Isso. Mas todos os departamentos eu estava lá. Porque falasse aí em farda de colégio, eu lembrei dos homens também. Que os homens fizeram uma farda de colégio aí. Muito interessante. Eu confundi essa da gola branca, eu pensei que era da diaconisa. Mas então, é isso aí. O teu terceiro Jean foi Paz e Meio à Guerra. Não, esse foi o quarto Jean. Esse foi o quarto Jean. Paz e Meio à Guerra. Esse foi pesado. Esse tu vai lembrar de muita coisa que todos falaram desse Paz e Meio à Guerra. Foi marcante para mim porque
eu não sabia que existia uma perseguição tão grande fora do país. Sabe, eu nunca tinha pesquisado os nossos irmãos em Cristo fora do país. Então, eu comecei a ver que tinha coisas muito além do que a gente vê nos olhos. Então, isso foi muito marcante. E eu acho que era Edson, não foi Edson? Edson. Deixa eu deixar marcado aqui mais uma vez que o povo aqui da Querigma tem amnésia. Entendeu? Porque a menina não sabe nem quem era o dirigente do Paz e Meia Guerra. E Ela aí, fez 4 Jean e ela não lembra quem foi. eu lembro de algumas situações dos macacões que a gente fez, laranjas. Ah, eu lembro do pessoal que foi eu ainda tenho esses macacões, decapitado, hein? não foi? Isso. Eu pensei que vocês iam invadir algum presídio, porque o Foi cara fez um assim, negócio muito desse, não foi? marcante. Lembra? Tu visse os caras decapitados, tava com Eu macacão vi, eu lembro. laranja. Sim, mas porque também um rapaz queria invadir um presídio aqui com macacão laranja da série lá da Netflix, né? E a farda foi linda. Assim, foi uma das fardas mais bonitas que a gente já fez. Tanto que eu nem tenho ela mais hoje, porque eu Usou usei tanto, né? que Quando a gente gosta, rasgou. a gente usa Eu usava muito elas. E ela era muito confortável. E eu lembro também muito da peça que a gente fez, porque eu era do tempo do departamento. Do teatro. Então a gente fez uma peça muito forte também, que envolvia isso, né? Envolvia a questão das mortes, do sacrifício, do quão você ama a Deus e até onde esse amor vai, né? Ele entregou a vida dele por amor a nós. Então, e aí, o que é que a gente está dando? Foi muito forte isso. Nos ensaios, nossa, pegava a gente bastante, gente. Nossa, a gente está simulando uma morte aqui, a gente está morrendo por Cristo aqui. Então, não era qualquer coisa. Então, uma hora ou outra tinha alguém chorando assim nas Os esquinas. ensaios também era tenso também em relação a isso. Isabela, pergunta? Você se arrepende de algo que deveria ter feito e não fez antes? E mediante a essa pergunta, qual conselho você dá para a juventude hoje, para que eles não se arrependam? De não ter sido verdadeiramente crente, de verdade. Eu demorei muito tempo. Sabe, eu tenho 12 anos, 13 anos aqui na Querigma e de cristã. E eu sinto que eu sou crente mesmo, assim. Conheci realmente um verdadeiro evangelho recentemente, 2021. Então, eu acho que eu perdi muito tempo. Eu fico pensando, se Jesus realmente tivesse voltado nesse período, eu teria ficado, sem sombra de dúvidas. Então, esse antes de dúvida e de certeza, eu acho que para o jovem de hoje, a gente busca todos os dias estar verdadeiramente aos pés de Cristo, no altar, porque a gente não tem tempo, isso é o essencial. E falasse aí que, assim, passasse muito tempo, né, convencida, e o imerso, tu não participasse, né? Foi por conta disso? Isso, foi? conta pra nós aí. Explica aí, porque não Quem era o boy? participasse. Quem era o boy? Na verdade, não foi boy. Ah, foi não, poxa. Não foi. Poxa. Por infelicidade sua, não foi. Poxa. Eu estava passando por um problemas dentro de casa, pessoais, né? Com a minha mãe, e acabei que eu tive que sair de casa nesse período, né? Então, foi um momento muito turbulento da minha vida. E me afastou muito de Deus, sabe? Eu senti que Deus estava me desamparando, sabe? A família e Deus estavam me desamparando. E aí eu comecei a me afastando das coisas, aos poucos. Sabe, não indo mais para o culto, não fazendo mais as coisas. Assim, eu era muito ativa na igreja, então eu parei de fazer as coisas. E isso foi me esfriando. É normal. Você não está fazendo as coisas de Deus, não está orando, não está lendo a Bíblia, esfria. Não vai dizer que não esfria, não, porque esfria. Então, foi o que aconteceu. Então, quando ela não citou meu nome, mas ontem Thaís mencionou essa situação, né, por alto, a respeito de ter chegado a mim e perguntado, olha, você quer cantar? Eu estava com a farda, estava pronta para cantar lá na frente, estava tudo ok. E eu disse, não, eu não quero. Porque eu vi o esforço,
eu vi o quanto os meninos batalharam, ensaiaram, deram o sangue, passaram horas aqui em pé para cantar, para ensaiar, e eu cheguei assim, não fiz nada, estava lá bonita, arrumada e... Pagando de bonita, né? Pagando de bonita. Porque eu estava lá. Então, eu tenho fotos da época, mas eu não cantei, eu não formei, né? Então, foi a opção minha, ela pedia, de forma óbvia, né? Então, vamos lá. Thaís falou sobre algumas pessoas que não aceitaram do início a sua direção. Tu foi uma dessas? Eu não sei, assim, eu não sei, eu não lembro muito bem. Peraí, já que a Andressa também passou por isso, tu foi, Andressa, uma das que não aceitou Thaís como líder? Tu também? Não, eu Não? observava mais, porque eu estava num processo também de transformação. Então, nenhum de vocês quer se acusar? Não, eu não lembro, na verdade eu não lembro. Não, eu lembro. Tu lembra? Eu observava e foi daí que os mais antigos já não estariam. Eu vou descobrir. Já não estariam. Pode perguntar ela. Pergunta aí, fala aí, Thaís. Fala aí, Thaís. Os mais antigos já não estavam mais e eu estava me tornando a mais antiga da juventude. Então ali eu estava sentindo já a responsabilidade de eu ser a mais antiga e chegar junto, entendesse? Então não cheguei junto totalmente, porque eu estava trabalhando em mim também, mas eu já estava sentindo aquela responsabilidade de vamos chegar, vamos ajudar, vamos dar suporte. Vamos lá, como foi o Jean Imersos, tu já falou, certo? Aí Rosivaldo Enxerido chegou. Agora eu vou entrar. Chegou, Deus me deu essa oportunidade. Obrigado, Senhor. Mais uma vez, obrigado. Veja bem, tome água, beba mesmo. Beba mesmo. Já molhou a... Agora vai já ser molhou a tenso, fila, realmente, já. vai ser tenso. Veja bem, como Thaís, né? Eu sei que dia 15 eu vou falar algumas coisas. Mas vamos lá, como foi para você quando o Rosivaldo assumiu a juventude? O que se passou na tua cabeça? Como é que foi? Diz aí. Fala para nós, o pessoal da igreja aí. Foi polêmico. Foi muito polêmico. Eu estava voltando, né? Eu estava, assim, a passos lentos, depois desse esfriamento espiritual que eu estava, mas a passos muito lentos. E eu estava arrumando motivos, né? Assim, eu lembro que ainda estava muito frio espiritual. E eu estava arrumando motivos para literalmente sair da igreja, assim. Eu estava nesse nível. Só que eu era muito amiga de Andressa, a gente conversa muito. A gente é, amiga. Calma, era aí, hein? Esse era. Era um complô. A gente conversou e a gente prezava sempre muito o ministério, a gente sempre teve muito zelo pela juventude, por justamente o que ela falou agora, ser uma das mais velhas, tá desde o início, conhecer muito o pastor e saber da integridade dele, e não entender muito bem a situação, né? Eu não estava na época que ele explicou para a igreja, eu não estava num culto. E aí eu cheguei na grande com, olha, pastor, eu quero um gabinete. E aí foi eu e a Andressa. Não sei se você sabe disso, mas... Bora, conta aí. Eu não tô sabendo dessa não. Não, foi ela que puxou o gabinete. Eu puxei o gabinete e eu Bom disse saber, assim... bom que é ao vivo, é tudo ao vivo. Fala pra mim desse gabinete, pastor, Glória. E aí, a gente chamou, né? Eu chamei, na verdade, para um gabinete, eu e a Andressa, a gente ficou lá altas horas, sabe como é que é o pastor, né? Aí, no tempo, ele morava aqui ainda, em Jardim. E eu chamei ele para conversar, entender a situação. Como é que uma pessoa que não é, do nosso ministério, que, assim, a gente é muito amigo, né? De anos. Faz tempo. Eu não sei como. Ela aleatoriamente. foi uma das únicas que eu chamei pro meu casamento. Foi mesmo. Foi. Foi, verdade. Foi, nem me chamasse. Comi o bolo do casamento. Tu era crua demais, Andressa. Tu que era cru, menino. Me chamava para comer pizza também, umas vezes na vida, né? Quando eu tirava o dinheiro do bolso. Eu mico em alguma coisa, eu não entendia por quê, mas era. Amém. Continue me envolvendo. Então, principalmente se for comida. E aí a gente ficou conversando lá, ele explicou tudo, ele viu a questão espiritual, a gente entendeu essa parte espiritual da situação. Naquele momento, eu não entendia emocionalmente falando a questão do espírito, porque eu estava cru,
perdoar. Muito grande. Então, para quem está escutando a live, leva também para o pessoal, né, para vocês. Não tente entender uma coisa espiritual se você está cru. Tente se aproximar de Cristo. Aí depois você pede a Cristo discernimento para poder entender. Porque tem coisa que acontece na vida de outras pessoas, espiritualmente falando, e a pessoa fica, nossa, isso aí viaja na maionese. E tá cru, tá querendo entender uma coisa espiritual, estando cru, não tem condições. E eu estava nesse exato momento, nessa situação, né? Então, aceitei, a princípio, fiquei com um olho assim, mas, graças a Deus, tudo para a glória do Senhor. A gente está aqui 4 anos. Andresa, Eu estava na hora que o pastor explicou no culto. Então, no culto, não foi? no culto. Então, eu ouvi, porque antes o pastor me chamou para liderar a juventude. E eu neguei. Entendeu? Aí Tu depois. podia reclamar de quê, Bessa, depois disso? Eu não reclamei. Ah, sim. Depois o pastor veio e eu só escutei. Falei nada. Aí Mica foi, chamou o gabinete, eu fui também, aí o pastor foi, explicou novamente, Tudo foi o covarde, processo. porque ninguém me chamou para estar nesse gabinete. Na verdade, Era referente ao ministério, entendeu? calma. Não. Você não está era uma coisa, é uma coisa de jovens, de questionamento jovem com um pastor. Não foi uma Aqui, coisa. eu vou dizer o que o pastor disse, formaram uma quadrilha. para me imprensar na... Formaram uma quadrilha para me imprensar na parede. Mas Isso porque a gente levava muito sério. E leva ainda. Ainda E leva. o pastor sempre foi muito aberto com isso, assim, de a gente conversar, ter algum problema, sentiu que tem alguma heresia, né, em alguma situação. Eu estou aqui há 13 anos, né? Então, teve situações mesmo que pastores, eu vi pastores, a gente chegou no final do culto, pastor, isso aqui é herético, é ruim, estranho. O cara nunca mais veio eu pregar aqui. Então, teve. Antigamente a gente batia, batia valendo. mesmo, era um negócio Valendo assim. mesmo. Eu não sei se foi você Não, pegar na isso situação, é bom, então. isso é batia bom. A valendo. gente falava, Eu tinha acho que abertura para poder falar para ele e dizer isso, assim, olha, pastor, não desmerecendo o temor nem nada, mas ele errou aqui, ou fulano falou tal coisa, tem que estar conversando com Falava versículo errado. Isso. O Salmo 91, né? Ele dizia que era 2 Coríntios 10, negócio assim. E era, tinha batia essas de coisas frente. também. Muito, Tinha muito. pregadores que queriam enrolar. É, o Hoje, início graças a disso, Deus, não não. tem. Não tem mais, A igreja né? está muito madura. Eu vejo isso, muito madura em questão disso, né? Não, realmente quando eu lembro que eu como visitante também, tem até uma história que eu brinco com o pastor que é sobre Deus ter máscara. Que teve um culto aí que o rapaz pregou sobre máscara. Né? Eu lembro! A gente chegou falando mal, né? Eu lembro também. Nossa! Então foi uma coisa, eu saí desse culto, na verdade, eu não quis ficar até o final. Eu disse, não dá pra mim, eu não vou ficar vendo um negócio desse e ficar calado não, só vou me levantar e vou falar. E saí no meio da pregação do garoto lá, mas acho que hoje ele já evoluiu, né? O pastor já até falou comigo sobre ele, disse que o rapaz está pregando muito, graças a Deus. E nem tirando a autoridade dele, do pastor. A gente só conversava mesmo, porque ele sempre tem essa abertura. A gente conversar, olha, o que vocês estão achando? Ele sempre perguntou, e sempre, até hoje pergunta, né? Faz aqueles gabinetes que é misturado com almoço, né? Mas é um grande gabinete aquilo ali. O caqueado dele é o almoço. O Ele disse, caqueado não, vamos lá almoçar e chega, fica todas as Nada, já lá. puxa a conversa, Ele já já é. isso, Tá no bagulho. vocês, me chama pra comer na sua casa e eu vou fazer com a minha Olha, mulher. estratégia. Tem uma estratégia, isso eu já sei disso. Tem uma pergunta aqui. Aqui, ó. Paz do Senhor, Mica. Você já se sentiu incapaz de responder ao chamado do Senhor para a sua vida? Acerca disso, qual conselho você dá para os jovens? Isso aí é Ana Maria. Ana Maria? É. Essa Tem outro nome pergunta, aqui? essa É porque ela tá no pergunta, Face da mãe dela. Ah, o Face da mãe de Ana Maria. É a Ana Maria que está perguntando isso aí. esse conselho você daria para já foi respondido, né? Já? Já. Mas Já. em relação à primeira pergunta, Sinto incapaz de responder ao chamado, né? Do Senhor. do Senhor para sua Eu vida. acho que esse é o meu momento. Se eu fosse falar de um momento, esse é o meu momento. E você foi chamada para alguma De saber, entender. Porque, assim, como eu falei anteriormente, eu trabalhei em todos os ministérios dentro da igreja. Desde o louvor, no Ministério do Louvor, até as crianças. Eu passei, acho que, 5 anos com as crianças.
Aí eu lembro, ajudava, auxiliava. perdão. Fiquei até no tempo até um final tesoureira das crianças. E, enfim, eu sempre auxiliei bastante nessa questão dos ministérios, mas eu nunca sentia dentro do meu coração que aquilo, de alguma forma, alguma deles queimava. Assim, eu já passei por uma fase assim, sabe, de estar na igreja, cantar no grupo, tudo isso, mas era como se fosse uma coisa cotidiana da minha vida, não era uma coisa que era necessário para mim, era o que eu fazia porque todo mundo fazia, minhas amizades eram ia ali. no bolo, assim, ia no bolo. Tava ali, Era muito tipo um bombril, tipo, você está disponível, eu era num tempo não trabalhava, eu vou, não tem problema para mim. Vai, Andressa, pergunta. Vamos lá para a sua segunda conversão, né? Vamos logo. Como foi a sua segunda conversão? Como é que isso aconteceu? O Espírito Santo é muito lindo, porque tá aí de prova a Isa, que como se alguém não sabe, né? Eu sou adjunta da EBD, junto com a diaconisa Dália. E nesse ano que eu fui chamada para meu primeiro ano que eu fui chamada para poder ser adjunta, foi um ano que foi de recomeços, porque eu vim de um grande gabinete que teve com o pastor, com você, eu fiquei sabendo que esse gabinete foi tenso. Foi tenso, Lembrei esse gabinete, hein? E aí, o pastor disse: a Mica quer conversar com a gente. Tá certo. Fica aí no final do culto, a gente vai conversar, tá bom. A tese era sair da igreja, né? Então, foi um negócio foi bem pesado. Depois eu apanhei, ela disse que eu nunca mandei mensagem para ela, que eu nunca isso. Eu tô lembrando. Então, só que o que estava faltando era a confissão de pecado. E aí, quando se há confissão de pecado, aí as coisas mudam. Eu vi que abriu a porta e aí começou, eu não sei se Rosivaldo lembra, né? Mas aí eu comecei a realmente trilhar novamente, andar de passos lentos, mas voltar verdadeiramente com a face para cima, olhando para Cristo. Porque eu estava olhando para baixo. Estou olhando para baixo, então olhei agora para Cristo. Como é? Eu estou em pecado. Não teve confissão nem nada. Isso. Então, quando aconteceu isso, eu vi que queria mudar. Aí pronto, as coisas começaram a acontecer. Eu lembro que a irmã Dália quase batia na gente lá. Você sofre. Olha aí, diaconisa Dália. A senhora tava com um chicote e foi. Eu caladinho assim, ó, cabeça baixa. Só a pessoa ouvindo tudo, olhando Mica, descendo a lenha em mim. E o pastor, isso, caiu. Posso falar? E aí, eu tô dizendo que é fácil, não é fácil. Foi um momento muito difícil na minha vida, assim. Eu passei 3 anos muito difíceis. E para voltar, olhar para Cristo novamente, querer voltar a olhar para Cristo. Pedindo para tu falar tudo que aconteceu nessa conversa. Tu é curioso, né, pastor? Tu já sabe, tu estava lá, Benção. E ele sempre fala em caixa alta. Parece que ele está gritando. Sim, vai. Por que foi marcada aquela reunião lá? A reunião foi marcada por mim, né? Eu tava, como eu disse, eu estava muito fria nesse período depois do Imersos. Isso. E aí veio... E mesmo depois de tendo conversado com o pastor na casa dele, tu ainda estava no coração sobre a minha liderança. Sim. Eu lembro disso. Eu lembro disso. Sim. Eu acho que até nesse tempo eu conversei com você sobre isso, não foi que... Conversou lá. Isso. Eu conversei pessoalmente com o Rosivaldo referente a isso. Eu não estava confiando muito sobre... a decisão, né? Uhum. A gente sempre foi muito aberto com isso, né? De conversar. Então, depois disso veio a pandemia. Então, isolou todo mundo. Então, eu já estava isolada, não vindo mais para a igreja. Então, foi aquele boom para me afastar literalmente dos caminhos do Senhor. Então, eu era crente só por nome. Não... Eu lembro que eu ficava dizendo, Mica, e aí, quando é que a gente pode marcar um ensaio? Eu mandava mensagem hoje, ela fazia feito Frank. Ela via depois de 3 meses, nessa faixa. Era. Aí, quando vinha responder, já era tarde, né? A gente já estava perto da festa. Eu disse, vê aí, resolve aí, tua vida. Era. Então, foi difícil. Eu apanhei, pô. Ela olhou na minha cara e disse, você não é meu amigo, não. Eu digo, peraí, como é que é, minha irmã? Tu acabou de dizer agora que eu te chamava pro meu casamento, que isso, como é que eu te abandonei? Tu tá com resenha?
Foi mais ou menos assim. Foi pesado, foi Foi pesado. pesado, assim. Deixaram falar tudo que eu tinha para falar. E aí, enfim, aconteceu, né, a situação. Mas o bom disso tudo que eu vi nessa nossa conversa lá é que você procurou as pessoas certas. Porque tem muitos que não querem saber, não. Simplesmente dão as costas. Não quer saber o motivo da outra pessoa ter agido daquele jeito. Entendeu? Porque eu lembro que tu falou, não, tu não insistiu. Eu disse, como não é, rapaz, eu insisti tanto, falei tanto. Aí eu disse para você, olha, eu insisto. Eu lembro que eu disse assim, eu insisto naquele que quer. Quem não quer, eu paro. Porque senão eu vou acabar me desgastando com quem não quer. Eu tenho que desgastar com quem está lutando, com quem está guerreando. Aí eu lembro disso aí, que eu falei isso para tu. Rapaz, eu disse, quer que eu prove? Puxei o telefone ainda, mas não mostrei não, mas puxei. Mas foi muito massa aquela conversa. Sim. Ali eu evoluí muito. Não sei como, mas eu evoluí muito. Eu digo por mim, né? Foi minha primeira verdadeira mudança, né? Eu queria. Eu não tinha sido transformada, mas eu queria me transformar, sabe? Houve esse momento, foi muito marcante. E aí a irmã Dália chegou, e eu sei que, assim, ela pode me confirmar se foi isso que ela quis naquele momento, né? Mas eu vi que ela me chamando para ser adjunta foi um momento de eu tentar ficar firme dentro da igreja, sabe? Que ela sabia que eu gostava de estudar, que eu queria aprender, que eu gostava da escola dominical. Então, ela me chamou para eu vir para os cultos. Como eu só consigo vir nos domingos, eu senti isso muito dela, né? E eu abracei isso. Eu disse, não, eu quero realmente mudar. E aí, justamente isso, a revistinha veio chegando com o nome Ser Cheios do Espírito Santo. Oh! Foi aquele negócio, Deus está querendo falar uma coisa comigo. Então, foi isso, chegou nisso, né? E aí, posteriormente, Deus veio falando através das direções, através de vocês, a fazer um congresso referente a isso. Interessante é que é o seguinte, porque vou deixar pro dia 15, pastor, vou falar não. Mas veja só, tu passou o imerso, tu não participou, aí tu participou da vinda do Filho do Homem. Como foi a vinda do Filho do Homem para tu? Esse Jean. Foi bom. Eu me lembro pouca coisa. Eu me lembro que foi muito desconfortante a gente usar máscara. A gente tinha que sair, levantar. Aí, na hora que a gente estava formando, a gente tirava a máscara para poder cantar. Foi muito turbulento. Eu me lembro que foi assim, todo mundo estava com medo de se abraçar. E a gente, da querigma, tem muito isso de comunhão, de comunhão, abraça, pega a mão. Eu tenho medo disso. Troca o cálice. Eu ia puxar a música do... Ajuda a igreja, André. Então tem muito disso. Então a gente sentiu muito. Eu particularmente senti muito. Sou muito de pegar nas pessoas. Porque tu também tinha essa dificuldade de estar nos ensaios, né? Por causa do teu trabalho. E eu lembro que a gente Aqui. Pra você ter noção, eu não estou nessa foto. Isso, não está na foto não oficial. Não estou. Nenhuma foto oficial eu não estou, porque eu não conseguia chegar nos ensaios. Não, mas essas fotos oficiais eram no domingo. Não, mas essa daqui foi no ensaio que o senhor foi fez. no ensaio. Essa foi do amigo de Verônica? Não, foi. Mas refez a foto. A foto foi porque eu tenho uma xícara. A xícara está no trabalho. Isso. Essa da xícara. Então, eu pensei, a gente sempre... Hoje tem mais gente que não pode aparecer no ensaio, né? O pessoal trabalha, faculdade, tá, essas coisas, à noite. E a gente marca esses ensaios nesses domingos, depois do culto. É muito bom. Mas assim, vamos para o Jean Espírito Santo. Eu sei que foi forte para tu. E eu queria entender por que eu falei nos ensaios, tu não ouviu. A gente passou um ano estudando sobre isso, sobre o Espírito Santo. A gente estudou sobre o poder do Espírito Santo, sobre os dons do Espírito Santo e o agir do Espírito Santo, sobre tudo que envolve o Espírito Santo. A gente aprendeu durante o ano até a festa, até porque na escola dominical também a lição era Espírito Santo. Fala para nós sobre esse tema aí. Então, eu não escutava... Sobre esse Jean. Eu não escutava nos ensaios, mas a gente trabalhava muito na EBD. Então, a gente aprendeu muito sobre os dons espirituais, sobre o agir do Espírito Santo, sobre ser cheio do Espírito, o que significa ser cheio do Espírito Santo. Então, foi uma evolução, primeiro, didática, né? Eu acho que foi daquele teoria prática. Chegou... Ortodoxia, ortopraxia. Isso, exatamente, Andresa. O dia a gente entender o que é,
Para aí, o Espírito Santo chegou assim, entendeu? Agora a gente vai trabalhar. Então, a acessibilidade do Espírito Santo é tão genuína e tão perfeita que aconteceu isso, assim, numa parte da igreja, né? Não todos, mas uma grande parte da igreja. Então, foi lindo de se ver por justamente isso. Muita gente entendeu a teoria e na prática viu, sentiu, presenciou, sabe? Teve experiências e, nossa, isso foi perfeito. O pastor me lembrou de uma coisa aqui na reunião lá da gente. Ele disse, Deus usou o irmão Rosivaldo durante a oração no púlpito e falou o que iria fazer na igreja e com a juventude. Tempos depois, Mica foi cheia do Espírito Santo. Como é que foi isso? Essa eu não lembro. Não lembro. Essa parte aqui do você, lá não lembro. na reunião lá da gente. Ele está falando na oração do eu olhei púlpito. pro pastor. Eu lembro que eu olhei pro pastor. Ele disse, não se aperrei não. E falei os negócios lá que não vem aqui. É intimidade com Deus, é intimidade com Deus. Mas foi dito mais ou menos isso aí o que ele falou e realmente foi. Amém. Amém. Tu não lembra, sabia. não, Não. Eu não lembrei agora porque Eu ele acho que foi me pessoal, fez, não? Ele me Entre fez tu e lembrar ele. agora. É. Pastor, depois tu revela mais sobre esse assunto aí, pensa pra nós, a gente tá perdido. Sim, vamos lá. Aí tu tava lá no Jean Espírito Santo, mais crua que tudo ou não? Já tava Não, pegando então, o clima? Não tinha clima, porque justamente eu era desse tipo de pessoa de entender. Mais do racional, né? Do racional. Eu sempre fui muito racional, sabe? Não tinha eu nunca tive aquele arrepio, pessoal. Não, nunca. Eu sempre entendi, sabia quem era Cristo, queria seguir a Cristo e ponto. Então, quando eu comecei a aprender sobre o Espírito Santo e vim depois de essa reunião que a gente teve e a gente foi pegando essa levada, isso levou 1 ano e alguma coisa. Não foi um dia para o outro. O pessoal pensa, não, foi 1 ano e alguma coisa de estudo, de buscar, de orar e levar. Como é que chama a palavra? O de preparamento, preparatório, como é que chama? Se preparou. Vê aí, pergunta ao pastor aí qual é a palavra certa pra gente usar aqui. Ela estava em preparamento. Em preparamento ou em preparação? É uma boa pergunta. Vê aí. Então, quando veio a conferência do Espírito Santo, eu lembro que Tu participou dos 4 2 semanas antes. Na quinta, na sexta. Oi? Tu participou na quinta e na sexta do Jean Espírito Participei de todos. Foi o único Jean que eu participei de todos. Santo? Graças a Deus. Todos. Eu consegui pegar uma folga legal, então eu participei de todos. E eu lembro que 2 domingos antes, a gente conversou com as meninas na escola dominical e eu falei para as meninas, eu disse assim, olha, o tema da lição era dons do Espírito Santo. Aí a gente falou vários dos dons e tal, e aí eu perguntei às meninas o que elas queriam, se elas acham que tinham e tal. Falei que eu não tinha nenhum, e aí mencionei assim, olha, quero todos. Menos. Não, olha a minha. Eu quero o pacote, menos esse. Menos o dom de línguas. Eu disse ainda. Menos o dom de língua? Pois assim, né? As meninas começaram a rir, aí bicou e tal. Foi aquele negócio. Muito bom. E a gente falou, e eu lembro que nessa aula que eu dei para as meninas, levou muito em consideração a questão da devocional. Sabe, eu era uma cristã que não fazia devocional. E não tinha essa rotina de entregar um momento para o Senhor, sabe? Era quando eu estava com vontade, aí eu entregava para o Senhor. Era assim. Então, aí eu consegui entender que a devocional é super importante, é mega importante para um cristão. Assim, até quando você não está com vontade, você tem que fazer devocional. Você está triste, fazer a devocional. Feliz, devocional. Por quê? Porque aquilo te aproxima de Deus, sabe? Te aproxima, a palavra te aproxima de Deus. A oração te aproxima de Deus. E a devocional é justamente para isso, te aproximar de Deus. E aí, comecei nessas 2 semanas, ter uma rotina diária. Era diária, sério, com o coração aberto. Estou falando para vocês de coração aberto. Fazer uma rotina devocional.
Era simples. Eu pegava a harpa que eu comprei, as meninas se lembram que eu fiquei emocionadíssima. Depois de 10 anos, a crente comprou uma harpa cristã. Eu comprei uma harpa cristã. Fui lá na cidade comprar só a harpa cristã. 2 hinos da harpa, a um versículo e a oração. Era só isso, eu não sentia nada e comecei a fazer isso todos os dias. E aí Deus, eu não sabia, mas Deus estava me preparando. Estava aquentando o meu coração. E aí, é isso. Pode ir fazer uma pergunta. Sim, o Jean Espírito Santo, como é que foi aí O descer do Espírito sobre sua vida. Chegou lá na frente, como é que foi? Eu quero. Isso aí foi assim? Esse momento de batismo com o Espírito, como foi ali, naquele momento ali para tu? Que tu sentiu? Como foi? Foi tudo para a honra e glória do Senhor, né? Foi um momento muito marcante para mim, porque como eu estava passando esses dias de devocionais constantes com o Senhor, eu sentia o meu coração quente, queimar por algo que eu nunca tinha sentido no Evangelho em toda a minha vida, eu não sabia o que era. E aí, a quinta-feira, olha o sentido da devocional, quinta-feira começou, foi na quinta ou foi na sexta? Foi na quinta. Na quinta-feira. Na quinta-feira começou, eu já entrei num culto estranha, porque eu achei o culto estranho. O culto tava assim, tava todo mundo já adorando, e eu, o que tá acontecendo? É a querigma mesmo? Não foi isso. Não é a querigma, não é a querigma. pessoa. Era em qualquer outro lugar, mas eu senti que a presença Os irmãos estavam no Já único tava pensamento, já né? estava no único pensamento naquele momento. Então eu vi, não, essa aqui tá diferente. E a demonstração, eu vi que a demonstração era isso. Então o negócio tá funcionando. Então entrei, a gente começou a louvar, louvou, uma bênção. E assim, quem estava no dia sentiu, assim, não tenho o que falar. Beleza, quinta-feira, eu disse, não. Eu estava de folga quinta e sexta. Sábado e domingo, eu estava trabalhando. Aí eu disse, nossa, o negócio está diferente. Aí eu fui no outro dia, por favor, tem como me dar uma folga? Aí eu pedi a folga, eu estava com hora positiva, pedi a folga, né? Aí, sábado e domingo. Aí eu não vou perder isso, não. Vai acontecer alguma coisa. Estou sentindo. Aquele negócio assim, sentindo. Tá sentindo algo, pronto. Sexta-feira. De Deus também. A gente louvou, assim. Parecia que a gente ia ser arrebatado. Um negócio assim, surreal. Num sábado, o pastor Flávio, né? Ele foi convidado, né, para cantar, para pregar. No banner, o nome dele ia sair Pastor Flávio. Porque o rapaz lá errou, né? A gente teve que jogar fora. Foi mesmo. Certo? R$80. 80? R$80 a gente jogou fora. Gente. Ele devolveu o dele, não? Deu não, ele levou o dinheiro e já era. E aí, no sábado, o pastor Flávio, né, estava pregando, um homem de Deus, louva a vida dele. E ele estava pregou grandiosamente, assim, nossa, foi um negócio assim, de Deus mesmo, Deus entregando a palavra para a igreja. E aí, no final, ele chamou, né, a igreja, não foi a juventude, a igreja, para dons de línguas. Eu lembro que Laís foi sozinha, corajosa, de Deus. A menina, eu olhei assim na hora, eu, menina, gostei. Sozinha, a menina, eu olhei assim, nossa. E eu não sou uma pessoa de muito ir pra frente, assim, não sou. Eu gosto de orar na minha, né? Então, enfim, só quando eu tô com vontade mesmo de vir, né? E Laís foi, nossa, Jesus. Aí ele, se você quer outros dois, eu levantei, fui lá, outros dois, né? Tem outros. Tem um comentário que o pastor estava sentado, orando, né? E pediu para tu ir na frente em oração, pô. Aí quando ele abriu os olhos, tu já estava lá na frente. Amém, glória a Deus. Ele comentou isso. Eu não estava no dia não, mas eu sei já de ouvir falar. E aí, Chegou lá. O teu pensamento, como foi que tu chegou lá assim? Eu quero receber isso aí. não, eu primeiro assim, eu fui querendo mais. Eu não estava sentindo o que eu via que as pessoas estavam sentindo, mas eu não estava aquele negócio. Eu estava ainda muito
na terra, assim, eu não estava espiritual. Eu via que tinha, eu estava sentindo que tinha uma situação diferente no ambiente, mas eu não estava vivendo aquilo naquele ambiente. E aí eu disse, não, eu quero mais. Então, se eu quero realmente mais, eu vou lá. Então, tenho que andar. E aí eu fui. Cheguei lá no púlpito, né? E foi uma quantidade de pessoas que eu não vi, assim, eu fechei os olhos, fiquei na minha, só vi Laís, porque ela foi a primeira, ficou a única lá, e aí, cheguei lá, nossa, aí foi um negócio, assim, tremendo. Chegou um pastor que estava, acho que era de escada, não era? Pastor de escada. Aquele xeridinho lá. Pastor de escada, nossa, ficou lá o pastor Flávio e o pastor de escada, eles nunca se viram na vida. Um falando em línguas. Que incrível. O outro traduzindo o que estava falando. E a gente tudo lá. Olha, em pé. Em silêncio. Em silêncio. Porque aquele mas não tem muito disso de reteté. Eu tô querendo, não é nada contra, mas tem igrejas que se levantam e ficam efervescentes, né? Para quem anda esse negócio ali, a gente vê que ali realmente não houve reteté. Ali não houve meninice. Ali não houve a pessoa querer aparecer. Ali foi simplesmente a presença do Espírito Santo pura. Entendeu? Pura. No meio de um monte de gente cru. Entendeu? Porque eu também estava cru, eu também era cru. Com certeza, eu digo isso por justamente eu ter sentido isso nesse dia. E aí, eu via a situação lá dos dois pastores e eu sabia que eles não se conheciam. Eu sabia que eles se conheciam, porque um do extremo do outro, né? Nunca tinha se visto no púlpito nenhum, né? E aí, um falando, terminava, parava, todo mundo silêncio, e o outro lá ia e falava tudo que traduzindo. E falou, terminou, e aí ele, o pastor falou, vamos orar. Aí eu olhei assim pra cara assim, nossa, eu tô envolvido em palhaçada. Isso eu tô dizendo que foi meu coração, tava nesse momento falando. Tô envolvido em palhaçada, não gosto dessas coisas. Desse movimento Nesse movimento estranho. Vai começar, todo mundo virar e ficar no reteté. Enfim, eu fiquei pensando, meu coração tava nisso. E aí eu olhei assim, eu disse assim, não sei da ousadia, não sei, não me pergunte, eu não sei. Eu olhei dentro do meu coração, fiz essa oração e disse assim, Senhor. Foi simples, sem chorar, não estava lá na frente. Quem me viu lá na frente me viu que eu estava normal. Eu estava sem chorar até nesse momento. Eu disse, Senhor, se é o Senhor que está aqui, que está fazendo tudo isso aqui, se usou ele aqui, ele traduziu, eu quero isso. Eu quero ver, eu quero escutar, eu quero falar e quero entender. Eu disse, eu quero saber, tá por dentro de tudo aqui, porque se for o Senhor me dá isso aqui para eu entender. O Espírito Santo não é isso, ele não mostra o que é o profundo escondido, ele não diz, verdadeiramente, ele não tem aquele negócio de, fulano, vai vir uma coisa para fulano. Que coisa? Ele tem que dizer. Ele tem que dizer o que é a coisa. Se é uma revelação, ele tem que dizer o que é, aonde é, como é. Se não for desse jeito, olha, desconfie, sinceramente. Então, eu fiz isso. Fala da moça, fechou os olhos assim. Aí eu fechei, eu só sei que as coisas começaram a mudar. Eu não conseguia mais me mexer. Eu estava séria, eu não conseguia levantar minha mão assim, eu estava tentando, e eu não conseguia. E eu senti tudo que estava acontecendo ao redor. Tudo que estava, primeiro de tudo foi o pastor começar a falar em línguas. Indiretamente era como se fosse um tradutor. Vinha e o Espírito Santo traduzia aquilo para mim. Eu entendia ele adorando e glorificando a Deus em línguas. Nossa, Jesus, o que é isso? Eu estou entendendo o que ele está falando, como se ele estivesse falando literalmente para mim assim. E eu via, eu sentia. E aí, Jesus, através do Espírito Santo, me batizou em línguas. E, assim, eu gosto de explicar um pouco porque não é uma questão de você entender mentalmente, né? Entender assim, tipo, o rapaz está falando lá em línguas e você está envolvido, que você está em espírito. Não é o entender no racional, é o entender espiritual. Exatamente. Porque no racional você vai dizer, oxe, o cara está falando no hebraico, inglês, aramaico, japonês. Mas no
espiritual, você sente o que ele está falando naquela língua existente. Exatamente isso. E aí eu fiquei, meu Deus, o que é isso? Então o Espírito Santo naquele momento me usou em línguas para mim. Não foi para ninguém que estava ao meu redor. Ele falou para mim. Eu vi que eu estava falando em línguas, porque eu não sentia mais meu corpo em mim, sabe? Eu não conseguia me movimentar, mexer o rosto, sabe? Eu queria sair, porque eu estava com medo. E aí, era um temor, assim, de uma coisa desconhecida. E ele disse assim, olha, eu estou te batizando agora para você entender que tudo isso que está acontecendo aqui é meu, sou eu. Ele só falou isso. Aí eu derramei. Não, agora... E outra, termina o culto, o negócio fica... eu fiquei lá mesmo. É incrível, é bom demais. Rapaz, esses dias eu senti aqui na igreja, não sei o que deu em mim não, mas eu senti. Fiquei lá mesmo. É bom demais. E vi muita gente também sendo usado por Deus naquele momento. Fui até covarde nesse domingo, fui até covarde. Eu ia falar os negócios, mas não falei. Cheguei ali embaixo, irmão, rapaz, não sei o que. Eu fui covarde. Mas graças a Deus, quando terminou o culto, o Senhor usou o irmão aí e resolveu o negócio. Mas eu fui covarde, era para ter falado umas coisas aqui que eu não falei no microfone. E aí, eu me derramei. Disse assim, não tem mais volta. Eu senti naquele momento que não tem mais volta. Sabe? Coisa que a conversão... Essa é aquela palavra que tem na música assim. Quem já pisou nos santos dos santos? Em outro lugar, não. Realmente, quando a gente pisa ali, meu irmão... Não estou dizendo que não dá vontade de recuar, de voltar os passos. Tá por medo. Por medo, às vezes, por cansaço, às vezes até por falta da devocional, sei lá. Mas de querer desistir, eu não sei explicar. Eu só sei que, claro que tem um momento de fraqueza. Mais uma música que diz assim, taxado como loucos. A gente é taxado como louco. Tem aquelas pessoas que não se envolvem, Deus endoidou. E para quem me conhece, a Andressa me conhece há anos. Não, eu tô aqui. A Andressa me conhece, ela sabe que eu sempre fui muito da palavra, tipo... Se você fosse sempre do Rock in Rio, se fosse sempre muito do rock, isso aí eu sei. Eu nunca quis, dentro do meu coração, uma situação dessa, e também nunca pensei que estaria numa situação dessa. Então, quando eu abri verdadeiramente meu coração para o Espírito Santo, queria realmente mudança, aí eu vi a transformação. Mim, de dentro para fora. Não foi nada das pessoas verem. Foi minha. Esse período todo foi meu. Deixa eu pular logo que tu não tem muito tempo, não. O Jean, oração. Como foi para tu? O Jean, oração foi muito bom, porque como isso tudo estava acontecendo, já estava todo mundo efervescente, eu comecei a buscar mais em oração. A ter rotina de oração. A gente ia fazer consagrações, coisa que eu fazia por fazer, sabe? Eu ia, mas... Barriga cheia, ia de barriga cheia? Não, porque nas condições da época... Era difícil. Já ia por pressão mesmo. Era por pressão. Passei por essa fase. Pesadíssimo. Eu ia com fome porque não tinha nada mesmo. Às vezes ultrapassa o limite. Então, mas pior que é verdade mesmo. Às vezes eu ia porque não tinha mesmo com fome. E pra me chorar. Eu que comer, eu vou me consagrar. Eu vou me consagrar. Então... E agora, mais na hora, um momento é tenso, assim. Então, essa construção, para mim, foi excelente. Porque eu vi a intimidade crescendo. Minha, eu falo pessoalmente para mim, né? Minha com o Espírito Santo. Onde ele queria conversar comigo, ele queria me entender. E eu precisava entender do Espírito Santo, que ele queria de mim, sabe? E aí vem o que a Ana perguntou, né? Sobre o chamado. Que uma coisa que eu passei anos tentando entender. E quando... exatamente. Porque eu comecei a me entregar realmente o que o Espírito Santo queria, não o que Micaela queria. Se isso está acontecendo totalmente, não. Por isso que eu estou aqui, ó, rebelde. Mas eu preciso. A gente não vai chegar à perfeição. É muito corajosa. A gente não vai chegar à perfeição, não. Sim, então o Jean, oração.
Tem alguma coisa que te marcou nesse Jean, oração, que foi o nosso último? Foi o que a gente estava conversando antes, né? Da música Abraço Noivo, né? Eu senti muito de Deus. O abraço do noivo foi a vinda do Filho do Ah, Homem. desculpa. Eu acho que só foi isso que eu lembro, assim, a respeito, só isso mesmo. Andressa, tem alguma pergunta? Rapaz, eu acho que por conta da hora, tu tem alguma pergunta? Para não puxar muito, porque, Porque Mica vai ela trabalhar. vai trabalhar ainda. Tem mais uma? Eu tenho só mais uma. Fale. Deixa eu só ver aqui. Eu tenho mais uma, deixa eu só ver aqui. Só um momento. Ai, meu Deus, cadê? Achei. É essa aqui. Sabemos que o mundo espiritual é mais real que o mundo físico, né? E a gente se conversa e sabe que você tem tido experiências no mundo espiritual nessa parte, né? E como tem sido essas experiências no mundo espiritual, assim, que você pode falar, né? Porque nem tudo a gente pode falar. É isso que eu ia dizer agora, Exatamente. Tem coisas que são pessoais, né? Aconteceram comigo e, assim, eu não posso comentar, mas quando a intimidade aumenta com o Espírito Santo, a percepção de que há um mundo espiritual é maior. Automaticamente você fica mais sensível ao mundo espiritual. Isso de forma boa e de forma ruim. Eu falo de forma boa que aí você sente a presença do Espírito Santo, sente quando o ambiente está envolvido pelo Espírito Santo, sente quando a pessoa que está ministrando está cheia de Deus, está envolvida com aquilo. Então, você sente essa parte boa. Mas sente também a parte ruim, que é a parte de que há uma briga, uma luta entre principados e potestades, que a nossa luta não é com isso, não é com a carne, e que essas potestades estão lá querendo matar. É isso que muitas vezes eu entendo Pedro, porque mesmo olhando para Cristo, ele, quando fez assim, quase afundava. Entendeu? Porque tem coisas que nos dá medo. Nos dá medo mesmo. A pessoa, você no meio do mar, uma tempestade daquela, você olhando para uma pessoa assim, vem, de repente você, deixa eu ver essa onda aqui se vai bater. Você começa a afundar e começa a duvidar de certas coisas. Será que eu estou viajando? Aí lá na frente acontece o que tu viu, o que tu viajou. Diz, poxa, se eu tivesse falado, talvez teria mudado alguma coisa. Eu acho que... Mas foi bem específico. Mas pelas experiências que eu tive referente ao mundo espiritual, que eu tenho que infinitamente menores que outras pessoas que tenham muita coisa para aprender. Mas o que eu tenho de vida espiritual mostra para mim que se de alguma forma eu querer recuar, não é medo, mas se eu quiser recuar, o inimigo não vai dar um segundo para querer me destruir. E eu vejo isso nitidamente. E não é aquele negócio da palavra que não, se você sair, vai estar lá os demônios querendo levar você. Não. É você sentir, você ver que aquilo é real, que ele tem um trabalho de que se você levar a sua memória a coisas do passado, a pecados do passado, a pecados de costume, a raiva, a angústia, que eles se aproximam de você e eles vão achar uma oportunidade, uma brecha para que isso aconteça. Então você vê isso. Então esse é um patamar na vida espiritual que faz com que você, aquele negócio de não querer recuar, porque você sabe que não tem opção, porque a vitória já está ganha. Sabe, você sabe que se você quiser voltar, vai ser para quem vai perder. E o único alvo é Cristo. Então é isso, só tem isso. É como se eu estivesse dizendo, eu quero perder. Exatamente, é você dizer assim, olha, não, desisti, quero perder. Então, é basicamente, e Cristo está lá para nos dar força, quando a gente não tiver mais condições. Eu estou dizendo que vai ter sempre condições, mas não vai ter, e ele vai estar lá. O pastor disse aqui que Deus te deu uns 1000 dons. Menino. Gente, que é isso, não? Você pode falar desses dons? Sim. Tudo para a honra e glória do Senhor. Tudo para a honra e glória do Senhor. O que o dom faz. Só diz, eu tenho um dom disso, daquilo. Pronto.
No dia do Jean, Deus me deu o dom de línguas e o dom de interpretação de línguas. Até então, né? Quando eu fui para a igreja de Ana, que ela foi agora da onda dos comentários, né? Aí Deus me batizou lá no culto, né? Que teve lá de discernimento de espírito. E aí, quando eu conversei, eu não sabia, não entendia muito bem como funcionava. Eu conversando com o pastor, não, isso é discernimento. E aí não, então vou buscar me aprimorar, porque tem isso, né? Você não é só ter o dom, você tem que se aprimorar um dom, né? E aí fui buscando o Senhor, né? E aí tem essa pegada que quando você tem o chamado e entende o chamado, você começa a querer buscar, é automático. O Espírito Santo vai te levando a alguns outros dons que vai te aprimorando ao teu chamado. Sabe, se o cara é pregador, ele vai ter sabedoria, conhecimento da palavra. Não é aquele negócio, eu quero isso. Não, o Espírito Santo vai te levando. Pede isso, sabe? Teve um momento mesmo que eu não tenho ele ainda. Deus, eu estou pedindo muito isso, que é o da fé. E eu sinto o Espírito Santo me levando aquilo. Olha, tu precisa ter isso, tu precisa buscar esse dom. Tenha fé, vai buscando isso aqui. Então, os outros foi mais ou menos isso, né? Os dons de discernimento de espírito, que foi lá no escada, né? Os divisões, né? Que eu fui ao longo, foi nessa pegada. E até então é isso que eu, Tá bom. que eu posso falar agora, né? Vamos que lá, eu posso comunicar com vocês. Vamos encerrar. Isabela, tu que chegou atrasada, dá os teus amém aí pro pessoal. Agradece a Mica e tudo mais. Amém. Obrigada, Mica, por participar conosco, né, desse podcast. E eu tenho certeza que várias pessoas, né, nesse momento, com suas experiências, têm sido edificadas, principalmente eu também, né, acredito que Rosivaldo, Andresa. E o pessoal de casa, obrigado por nos assistir. E dia 15, né? Dia 15 tem mais. Esse dia 15 é Dia o 15, mais esperado, né? 23 horas vai terminar essa live. 24, um dia. É bom que ele vai me dar carona. Amém. Aí, ó. Já recebeu aí, né, pastor? Vai levar ele até o destino Aí dele. eu queria agradecer a oportunidade. É né? a minha vez agora, a vez. Tá bom. Tu é por último, tá? Tô por último. É isso, é porque eu nunca participei de uma coisa tão chique, né? Assim, um negócio tão organizado. Irmãos, Deus abençoe pela participação de cada um, pelas perguntas. A gente não perguntou muito, mas Deus abençoe. Quinta-feira tem mais. Dia 15 tem mais. Dia 15 tem mais. Fica à vontade, não se esqueçam e estejam com a gente. Deus abençoe. Mica, louvado seja Deus pela sua vida. Graças a Deus que você deu espaço para o seu trabalhar na sua vida. E glória a Deus pelo amor de Deus nas nossas vidas, pela graça dele. E foi muito bom ver essa transformação. E é bom lhe ver, é ótimo lhe ver cada dia mais se aperfeiçoando e Deus, você dando espaço para Deus continuar trabalhando na sua vida. Glória a Deus por isso. Continue assim, você sabe que não tem como retroceder. Agora é para frente e até a volta de Cristo. Deus abençoe e é isso aí. Eu também quero agradecer a todos. E dia 15, tá chegando glória, coisa boa. Pastor, vai preparando um lombo aí, viu, pastor? Porque eu vou falar um bocado de coisa dos bastidores, que ainda bem que as lâmpadas aqui é quadrada. Mas é isso aí. Obrigado, pessoal, nos comentários, aqueles que compareceram a esse podcast. E Mica, benção. Eu quero falar aqui com Mica, que eu esqueci de só agradecer aqui, né? Fala. E agradecer a Mica, como eu falei para a Diaconisa Dália de novo, né? Tá feito, Rosivaldo. Como eu falei para a Diaconisa Dália, eu tenho você como uma das minhas referências. E minha torre de vigia também, né? Como a Diaconisa Dália. A gente tem passado por algumas experiências espirituais juntas, né? E para a glória do Senhor. E que você continue firme, perseverando no Senhor e que seja tudo para a glória dele. Irmã Dália disse que tem muita pergunta para mim e para o pastor. Guarda por dia 15, pessoal. Vamos ver se eu consigo responder, porque o pastor fala muito, né?
Ele vai falar mais do que eu sei. Não, Sim. mas eu vou cortar assim para ir direto. Andressa vai estar aqui comandando. Benção, deixa eu te falar uma coisa. A gente tem que continuar sempre. E outra, dias terríveis virão. É ou não é? Dias terríveis, velho. E outra, é como eu disse a Andressa uma vez. O perigo não está no seu conhecimento, o perigo está no seu coração. Porque quando alguém chegar no seu coração, você tem que estar forte. Entendeu? Porque a gente, muitas vezes, eu tive muito conhecimento, posso não ter agora, né, André? Meio leigo. Mas eu tive muito conhecimento. Então, o que me pegava era sempre o coração. Era o amor humano. Então, vigia nisso aí. E no resto, pensa. Muito obrigado. Entendesse? Firme e forte. Tu, eu vou apertar a mão de Thaís. Eu nem apertei a mão, que Thaís é covardezinha. Thaís é covarde. Mas tu aperta a mão, tu é a pessoa de Deus. Eu te amo muito, benção. Antes de tu meter o pau em mim lá atrás, lá no pastor. Entendeu? Eu já te amava. Olha que amor lindo. É eu e a irmã Dália aqui, amando o pastor. Entendeu? Te amo muito em Cristo Jesus. E no dia do meu casamento eu vi tua cabeleira lá. Na hora que eu fui botar a aliança, eu disse: aquilo ali é Mica. Graças a Deus ela está no meu casamento. Tá certo, pensa. E é sempre um prazer te receber em casa. Agora eu estou morando longe, mas tu pode aparecer lá, vice-versa. Aparece. E tem mais um recém-nascido, né? Vai lá ver. cuidar. Vai ver meu garoto lá, vai ver meu garoto. Pode agradecer pro pessoal aí. Desde já agradeço a oportunidade de estar aqui, de ter sido abençoada por vocês, né, para essa oportunidade. Agradeço a Isa pelas palavras. São uma bênção também na minha vida. Eu cresço também muito com você espiritualmente. E às vezes eu tô capenga. Aí, bora orar, eu ajudo Santo Zonel aí, ó. Então, é muito... Então, louvo a Deus pela sua vida, que você continue crescendo e querendo crescer mais na presença do Senhor. Assim como a Andressa, que é a minha amiga há anos, e é quase a irmã, então, quase, porque tá faltando uma genética. Tá faltando aí. E aí... Não, porque o teu grupo é o Apocalipto. Mas se for tu sabe que eu tô no meu Apocalipse. E aí, um beijo para os meninos do Apocalipse que estão assistindo. E aí, obrigada pela sua vida, na minha vida, que você foi momentos cruciais, assim, na minha caminhada, né? Então, eu louvo a Deus pela sua vida. Assim como o Rosivaldo, que eu já dormi tantas e tantas vezes, ele já me abrigou sem teto. Sem teto, e ele já me abrigou e já me deu tanta comida que, coitado. Então... obrigada, Rosivaldo, por ser um amigo, por não desistir. E um dos motivos de eu estar aqui também foi por você não desistir de mim como jovem. A gente gosta de insistir, Então, é isso. Eu agradeço muito pela sua vida, pela vida da sua esposa, dos seus filhos, que agora é um recém-nascido. Vocês são bênção. Nossa, quantas conversas que a gente já teve já, espirituais, assim, de Deus na sua casa. Então, eu sempre guardo isso no meu coração. E eu vim arrumadinha, parecendo foi arrumar um emprego. Procurando emprego. Todo mundo arrumado. Menina, até quando isso parecia que ia entrevista de emprego. Parece. Eu tava vindo arrumadinho. Fez sobrancelha. Gente, eu disse assim, o negócio vai estar chique, eu vou arrumada, né? Porque vai... maquiagem de programa de TV. E a Diácono Zedé tá pedindo, louva um hino aí, Andressa. A gente vai louvar não, aqui. já Deus me livre. Poxa, me ajuda, pô. Me dá ponto. Tu quer qual hino? Aquele que a gente tá cantando. As Dores do Mundo? Não, do Jean, pô. Ó, a irmã Liana aqui dizendo que não quer desmaiar, não. Aqui, O pessoal do Instagram tá ouvindo ela ali. Qual é o hino, Andressa? Fala aí. Aquele abraço do noivo, pô. Misericórdia, Gente, não, Andressa, não. O nível é muito alto, Andressa. A tonalidade é uma tonalidade muito de Deus aqui, ó, assim, não... Thaís ia rir muito. Mas é isso, muito obrigada pela oportunidade e amém, é isso. Amém. Então, dia 15, estaremos aqui. Eu acredito que essa mesa vai ficar pequena, porque o pastor é enorme, não só no conhecimento, no falar, mas corporal. Então eu vou botar essa mesa meio aqui de lado aqui, porque eu quero que ele fique de frente para vocês, né? A Andressa vai ficar na ponta lá, você na outra ponta e nós dois aqui de frente. Que eu quero que o pessoal olhe na cara da gente, sabe como é?
que tem uns irmãos que gostam de falar por trás, então pergunta aí, que vai olhar na cara a cara do pastor, tá certo? E vai olhar na minha cara também, então perguntem, tá certo? Dia 15 estaremos aqui a partir das 6 horas da noite. 6 horas. Não vai ser 6h30, vai ser 6 horas, porque eu sei que o pastor fala muito. Entendeu? Então a gente vai ter que terminar antes das 8, benção. Entendeu? Então, 6 horas estaremos aqui nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Portanto, fique na paz e dia 15 tem mais. Tem Tchau. uma música que eu lembrei, ó. Mesmo quando estou cansado, na batalha Desliga o microfone aí, Will. a tua sombra é o meu escudo. Quantas vezes na terra afligida e humilhada a noiva sofreu, calada, foi aprisionada e jamais desistiu. Cada lágrima da igreja o noivo colhia, e esse cuidado cada vez mais crescia, e a noiva sabia que o encontro dos séculos aconteceria, e o noivo no céu preparando o paraíso para encontrar sua noiva, ele dar o infinito e do céu está a olhar. Ele vê sua noiva insistente e fiel, guerreira nas batalhas para estar lá no céu, que não para de clamar e não cessa de dizer: ora vem, Senhor Jesus. E a igreja noiva amada subirá para seu noivo encontrar e eternamente o adorar. E eu verei os seus lábios se abrirem para pronunciar meu novo nome, e eu irei e correrei e o abraçarei. Com os anjos vai trocar as lágrimas pelo galardão. Igreja amada em seu coração, inferno e a terra estremecerão ao som da trombeta, e a igreja subirá, vai romper o infinito e abraçar a Jesus, vai receber coroa em troca da cruz para sempre. Para sempre, e nada jamais quebrará a